Olá, queridos! Boa tarde! Boa tarde a todos vocês que estão conectados conosco aqui com o canal Educação. Eu sou o professor Técio Câmara. Cadê o crédito, rapaz? Isso é um absurdo! Júnior Dornelles. Olha aí, professor Técio Câmara está na área. Começando hoje a nossa aula de biologia aqui do canal Educação. Satisfação muito grande tê-los conosco. Hoje é quinta-feira, são 25 de agosto de 2022. E hoje, Júnior, ainda não é sexta, né? Mas dá pra gente cantar uma música, mas hoje não vai ser brega, não. Hoje eu não sei por que eu me lembrei de músicas bem alegres, bem pra frente, sabe? Uma música muito conhecida nossa, Não Vou Chorar, do Chiclete com Banana. Por que será que tem que ser assim? A gente gosta, a gente ama, a gente muda. E o tempo faz verdade nos teus olhos, deixa ver. Solidão abusa. Foi tão bonito, tão intenso, tão maravilhoso, cada segundo. E a vida nos revela cada dia uma nova cena, um outro mundo. Se chega, me beija, me olha nos olhos e me diz então, valeu, foi bom, adeus. Não vou chorar, nem vou me arrepender. Foi eterno enquanto durou, foi sincero o nosso amor, mas chegou ao fim. Que nada, rapaz, nosso amor só está começando. A nossa aula também só está começando. Hoje nós vamos falar de um assunto muito, muito importante. E aí, meu querido, aliás, eu poderia até dizer que tudo na vida começa a partir daqui. Do material genético, o material hereditário. Tá bom? Então nós vamos começar aí. Estão pedindo para eu cantar reggae, ó. Rapaz, não sei cantar reggae, não. Tá aí? Um negócio que eu não sei. Queridos, vamos lá, galera. Vamos lá. Estamos começando a nossa aula. Tá aqui, ó. 25 de agosto de 2022. Composição do material hereditário. E aí, eu começo a nossa aula falando do seguinte, mostrando os dois tipos diferentes de ácidos nucleicos. Os dois tipos diferentes de ácidos nucleicos. Então, nós temos aqui o DNA e o RNA. Nós teremos aqui o DNA e o RNA. Tá aqui, ó. O ácido desoxirribonucleico e o ácido ribonucleico, que são, na verdade, os dois tipos de ácidos nucleicos que nós temos. Então, veja bem, não dá para fugir disso, gente. Não tem como fugir disso, tá? Por que não, professor? Porque quando a gente fala de ácidos nucleicos, nós estamos falando daquilo que é responsável por nos dar todas as informações para a construção de proteínas que vão formar o organismo vivo. Então, galera, vamos lá. Os ácidos nucleicos são macromoléculas. São moléculas grandes. São moléculas, gigantes. Tanto que no processo de digestão, elas precisam passar por esse processo de digestão. Assim como proteínas, assim como as gorduras, os lipídios, assim como os carboidratos, sobretudo os polissacarídeos, né? Então, dessa mesma forma, nós temos a formação,
a digestão do processo de digestão dos ácidos nucleicos, tá bom? Do mesmo jeito. Show de bola? Show de bola. Mas nós vamos ver aqui qual é a composição deles, quer dizer, tá, professor, beleza, mas e do que eles realmente são formados? Eles são formados exatamente do quê? Porque se eles são tão importantes assim, e de fato são muito importantes, então, do que eles são formados? Do que eles são formados? Eles são formados, galera, de 3 componentes básicos, que eu vou destacar aqui para vocês, tá? O primeiro deles é uma pentose, beleza? Primeiro aqui é uma pentose. Uma pentose, galera, é um carboidrato, é um monossacarídeo formado por 5 carbonos. Então, toda pentose, olha o prefixo pent, quer dizer 5, né? Pentose é um monossacarídeo, quer dizer, é um carboidratozinho pequeno, não é? Formado de 5 carbonos. 5 carbonos. Pentose. 5 carbonos, tá? Além da pentose, o nosso carboidrato, o nosso ácido nucleico é formado de ácido fosfórico, fosfato. O que é isso? Esse não varia, né? Esse cara não varia. O ácido fosfórico, ele é o mesmo. O fosfato é o mesmo. Esse fosfato, galera, que vocês estão vendo aqui. Ó, deixa eu pegar bem aqui, ó, e colocar aqui para vocês. Deixa eu grifar, né? Deixa eu destacar isso aqui. Tá aí. Ó. Esse cara não muda, né? Esse cara é o mesmo. Tanto para o DNA quanto para o RNA. Tá? DNA e RNA é o mesmo. É fosfato. Não muda. É o ácido fosfórico. Tá? E, por fim, só para complementar, pessoal, o ácido fosfórico ele é um íon, né? O fosfato ele é um íon derivado desse cara aqui, ó, do H3PO4. H3PO4. Ou seja, é derivado do ácido fosfórico, o H3PO4. Muito bem, galera. Vamos lá. Deixa eu colocar aqui por último a base nitrogenada. As bases nitrogenadas, elas são formadas de 2 grupos. O grupo das purinas, que eu vou mostrar para vocês daqui a pouco, e o grupo das pirimidinas. Grupo das pirimidinas. Grupo das purinas e o grupo das pirimidinas. Eu vou mostrar a diferença entre elas. Já é melhor do que só falar, tá? É melhor do que só falar. Vou botar já, mostrar para você quem são as purinas, mostrar para você quem são as pirimidinas. Show? Show. Então, quando eu junto esses 3 caras aqui, a pentose mais o fosfato mais a base nitrogenada, então eu tenho uma coisa chamada nucleotídeo, que já está aqui, mas eu estou escrevendo para vocês. Nucleotídeo, tá? Estou escrevendo aqui para vocês. Beleza? O nucleotídeo é esse aqui, ó. Esse carinha bem aqui, ó. Ó, pam. Pronto. É esse rapazinho aí. Esse aí é o nucleotídeo. O que é o nucleotídeo? O nucleotídeo é a união entre uma pentose, um fosfato e uma base nitrogenada. Então, quando eu junto esses 3 caras, eu tenho um nucleotídeo. Beleza?
Show? Show de bola. Ficou claro isso, gente? Eu acredito que sim, né? Vamos ver então como é que a gente representa quimicamente esses caras? Porque tá bom, eu já falei quem é pentose, eu já falei quem é fosfato, e eu já falei quem é base nitrogenada. Já falei, né? Eu já falei. Então agora eu quero saber quem são esses três caras, né? Aqui do ponto de vista químico. Então, mas do ponto de vista químico, ele está aí representado, ó. Beleza? Então, esse carinha aqui é uma pentose. Esse carinha aqui é uma pentose. Esse carinha aqui é um fosfato. Um fosfato. E esse carinha aqui é a base nitrogenada. Veja, eu estou falando de maneira unitária, tá? Base nitrogenada. Então tá aí, ó. Então eu tenho esses três carinhas. Quando eu junto esses três, quer dizer, quando eu junto fosfato, deixa eu mudar aqui a cor, tá? Mais pentose, mais base nitrogenada, então eu tenho um nucleotídeo que está aqui representado. Aqui, ó, nucleotídeo. Está aí representado. Aliás, muito bem representado, né, gente? Do ponto de vista químico, é isso aí, ó. Então, deixa só eu separar para você entender. Aqui é a pentose, aqui no meio é o fosfato e desse lado direito nós temos a base nitrogenada. Pronto, está bem dividido, dá para você saber quem é cada um desses caras aí. Dá para saber tranquilamente. Quem é pentose, quem é fosfato, quem é base nitrogenada. Dá para você perceber, pessoal. O fosfato, ó, é o íon PO4, né? É esse cara aqui. A pentose tem o pente quer dizer alguma coisa que tem 5 ligações, né? Eu acho que dá para dizer. Então aqui eu tenho, ó, 1, 2, 3, 4 e aqui 5. 5, tá? E a base nitrogenada, você está percebendo que a quantidade de nitrogênio que tem aqui, ó. Aqui tem, aqui tem, aqui tem, aqui tem, aqui tem. Olha o tanto de nitrogênio aí. Só à vista. Nitrogênio visível, né? Júnior, olha quem apareceu aí. Foi Chico Chibata na área. Olha aí, rapaz. Rapaz, fazia um tempo mesmo que o Chico Chibata não aparecia, rapaz. Rapaz, tinha sumido, rapaz. Muito bem. Seja bem-vindo aí. Seja bem-vindo. Nosso querido Chico Chibata. Faz sucesso, rapaz, aqui dia de quinta e dia de sexta. A aula aí tem que ter o Chico Chibata, senão não anda. Muito bem, seja bem-vindo. Bom, galera, tá aí, ó, representação de um nucleotídeo para você poder entender direitinho, tá? Bom, eu tô agora falando de cada um, tá? Em particular. A Erika achou foi graça. Olha só, eu vou falar primeiro aqui dos açúcares, né? No caso específico, são as pentoses, né? O açúcar, a pentose é um açúcar, né? Um monossacarídeo de 5 carbonos, tá? Muito bem. A pentose, ela tem uma pequena variaçãozinha, tá? Ela tem uma pequena variaçãozinha. A pentose do DNA é uma coisa, se chama desoxirribose, e a pentose do RNA se chama ribose. Pentose do DNA, desoxirribose. Pentose do RNA, ribose. Né? Então,
Ó, o Chico Chibata tá dizendo que tava pra prata, na casa das gatinhas. Tá vendo aí, rapaz? O bicho é cheio de onda. Tá vendo? Muito bem. Então vamos lá. Olha só, galera. Professor, tem diferenças tão significativas assim? Rapaz, algumas diferenças sim, né? Quando ele fala desoxirribose, ele está querendo dizer que tem oxigênios a menos. Oxigênios a menos, né? Desoxi é oxigênio a menos. Desoxirribose. Muito bem. A ribose, portanto, seria a base e a desoxirribose seria uma pentose com menos oxigênios, por exemplo. Então, desoxirribose. Show? Show de bola. E nós temos aqui, do lado direito, né? Nós temos o ácido fosfórico. Então, lembra que o ácido fosfórico, ele não muda. Pode ser DNA, pode ser RNA, o ácido fosfórico é o mesmo. Ele não muda, tá bom? Não muda mesmo, tá? Beleza? Muito bem. Olha, o Chico Chibata está dizendo que estava de férias junto com o Guela e o Osmar e o Zé Veraldi. Muito bem. Boa tarde, professor. Osmar Chibata tá aí, rapaz. Chegou também. Boa tarde, Osmar. Seja bem-vindo, meu amigo. Seja bem-vindo. Galera, o que foi que eu disse em relação ao ácido fosfórico, hein? O que foi que eu disse em relação ao fosfato? Que não muda, né? O que eu falei foi isso. Não muda. É o mesmo, eu vou escrever isso aqui, gente. É o mesmo para DNA e RNA. Tá? É o mesmo. Tanto para o DNA quanto para o RNA. Tranquilo? Show? Show de bola. Muito bem. Então vamos lá. O ácido fosfórico é esse cara, ó. Vocês estão vendo aqui a quantidade de hidrogênios? Eu tinha mostrado isso para você aqui, ó. Tá? Mostrado isso para você bem aqui, ó. Tá aí, ó. Eu tenho essa setinha aí, ó. Muito bem. Esse cara é o H3PO4, que quando sofre ionização, vira o íon PO4. Pronto. É ele quem entra na composição do nosso ácido nucleico, dos nossos ácidos nucleicos, né? É ele quem entra na composição dos nossos ácidos nucleicos. Então, H3PO4, o ácido fosfórico, tá? Ele entra na composição tanto do DNA quanto do RNA. E eu estou vendo aqui, ó, que, eu colocando para vocês, é o mesmo, né? Eu não coloquei desse lado, mas vou escrever aqui agora, ó, desoxirribose para o DNA e ribose para o RNA. Beleza? Tá aí, desoxirribose para o DNA e ribose para o RNA. Beleza, galera? Tá aí, ó, o pessoal parabenizando aí pela aula. O assunto, bom assunto, professor. Você é nota 10. Valeu, Osmar. Um abraço, meu amigo. As aulas do canal Educação, de um modo geral, a gente volta muito para que o aluno realmente consiga entender, né? Tentar falar ao máximo a linguagem do aluno, para o aluno ter um bom entendimento daquele assunto. Porque não adianta só eu jogar conteúdo, sem você, o aluno entender nada. Não tem como. É melhor 50% de conteúdo aprendido do que 100% visto e não entendido, né? Esse é o meu pensamento.
Deixa eu passar, galera. Eu vou passar aqui para o nosso slide 6. Para eu mostrar para vocês os tipos de ácidos nucleicos. Os tipos de ácidos nucleicos. Beleza? Tipos de ácidos nucleicos. Tá aí, ó. Nós temos quem? Quem são os ácidos nucleicos? Então, nós temos dois tipos. Nós temos o DNA, que é o ácido desoxirribonucleico, e nós temos o RNA, que é o ácido ribonucleico. Certo? Nós temos esses dois tipos aí, DNA e RNA. Show? Show. Muito bem, fechou, hein? Show de bola. Então, o ácido desoxirribonucleico é o DNA, tá certo? E o ácido ribonucleico é o RNA. Pessoal, independente de qual seja o ácido nucleico que nós estejamos falando, não importa, tá? Uma coisa é fato. Uma coisa é fato. Com relação às bases nitrogenadas, total, nós temos 5 bases nitrogenadas. 5. Mas, pessoal, aqui eu só estou vendo 3. A adenina, a citosina e a guanina. Galera, é verdade. Vocês só estão vendo 3 aí. Mas é porque essas 3 bases nitrogenadas que vocês estão vendo aí, elas são iguais tanto para DNA quanto para RNA. Então, olha lá. Essas substâncias, elas apresentam, respectivamente, desoxirribose no DNA, né? E ribose no RNA. Beleza. Então, já está sabendo aqui que a pentose tem nome diferente em cada um deles. Desoxirribose no DNA, ribose no RNA. Beleza, show de bola. Então ele diz, ó, dos 5 tipos de base nitrogenadas presentes nos ácidos nucleicos, 3 ocorrem tanto no DNA quanto no RNA. Tá bom? Tudo bem? Quem são essas 3? As 3 são adenina, citosina e guanina. Tá bom? Então, por isso que eu estou falando, o Gabriel já tinha chamado a atenção aí. Tá faltando, né? Ainda faltam aí a uracila e a timina. De fato, Gabriel, como eu expliquei, essas 3 são as 3 bases nitrogenadas comuns, tá? Para DNA e RNA. Tá bom? Muito bem, eu vou mandar aqui um abraço. É o Jalim, como é que é? Jalim. Ah, rapaz, os cabas são cheios de onda, olha. Muito bem. O professor mandou um abraço aí para o diretor Antônio Jaime, da Prata, e o professor já... Que conversa é essa? Eu não sei que professor é esse não, meu patrão. É diretamente da Prata. E o Gabriel aí, concordando, né? Gabriel, exatamente isso, tá? São 3 que são comuns, né? Que ocorrem, tá? Que eu estou colocando essa informação aqui. Tanto no DNA, tá? Quanto no RNA. Então, ela ocorre nos 2. Tá certo? Ocorre nos 2. Tanto no DNA quanto no RNA. Beleza? Muito bem. Lindo, lindo e maravilhoso, né? Show. Vamos lá. Vamos ver, então, as bases nitrogenadas em separado. Agora sim. Agora nós vamos tratar dessas bases nitrogenadas, né? Eu vou botar aqui as bases púricas, que são 2, eu já falar delas. E eu vou destacar aqui também as bases pirimídicas. Está aqui também, olha lá.
Tá? Então, nós temos aqui os dois tipos de bases. Professor, por que o nome bases púricas? Porque a substância presente aí é a purina. Purina. Pirimídicas, porque a substância presente é a pirimidina. E eu acho que já dá para a gente perceber logo de cara, não é? Qual é a diferença entre uma base púrica, tá? E uma base pirimídica. A base púrica, ela tem 2 anéis carbônicos. 2 anéis. Deixa eu apagar esse negócio aqui. Pronto, tá aí. Tem 2 anéis. 2 anéis carbônicos. Enquanto que as bases pirimídicas, elas só têm um anel carbônico. Um anel carbônico. Beleza? Muito bem. Muito bem, muito bem, muito bem. Então, se você observar, essa é a principal diferença entre as duas, as bases púricas e as bases pirimídicas. Professor, mas o senhor tinha dito no slide anterior que são 3 que são iguais para os 2 tipos de ácidos nucleicos. E não são essas 3 de baixo aí não, professor. São as 2 de cima mais uma de baixo. São a adenina e a guanina e a citosina. Quer ver? Deixa eu voltar. Aqui, ó. Olha aí, ó. Adenina, guanina e citosina. Muito bem. Vamos lá, então. Por que isso? Nós temos 2 bases nitrogenadas aqui, galera, que são comuns não, que são exclusivas dos ácidos nucleicos específicos. A timina do DNA, não é? E a uracila do RNA. A timina é exclusiva do DNA, beleza? E a uracila, ela é exclusiva do RNA. Você não encontra timina no RNA, assim também como não encontra uracila no DNA. Tranquilo? Frutaria Severo, boa tarde, professor, aqui de Piripiri. Professor Ricardo Revoada lhe mandou um abraço para ele também. O Ricardo tá fazendo falta aí, rapaz. O Ricardo Revoada. Vamos lá, cadê as participações aí dos nossos alunos importantes, né? Então vamos lá. Gente, professor, o senhor estava falando de ácido nucleico, agora o senhor vai falar de proteína? Não entendi. O que tem a ver proteína com material hereditário? Não sei. Não estou entendendo nada. Pois bem, pessoal, o material genético, eu disse a vocês no início da aula, se vocês quiserem voltar, podem voltar, devem, por favor, que nós vamos estudar ácidos nucleicos que são responsáveis, né, por produzirem, eles contêm a receita que eu disse a vocês, que é o código genético, e essa receita, ela serve para poder produzir proteínas, tá? Professor, como assim produzir proteínas? Quando a gente fala de características dos seres vivos, a manifestação dessas características é dada através das proteínas. A manifestação gênica das características é a proteína. Não tem para onde correr. Não tem o que discutir. A manifestação gênica da expressão do gene é a proteína. Então, por essa razão, a gente precisa estudar a proteína também. É lógico. Né?
É claro. Então vamos lá. O que é uma proteína? Primeira coisa a ser dita. É uma macromolécula orgânica, ou seja, uma molécula grandona. É um polímero. É um polímero. Tá? Vamos destrinchar aqui a palavra polímero. Poli quer dizer vários. Né? E meros quer dizer partes. Polímeros quer dizer várias partes. Então é uma estrutura grande formada de várias partes. Que partes são essas? São partes evidentemente menores, chamadas de monômeros. Ora, meros quer dizer partes, mono quer dizer um. Né? Então, monômeros são unidades que vão formar os polímeros, que é o grande, tá? Que é aquilo que a gente chama de estrutura mais, vamos dizer, uma estrutura bem maior, vamos colocar assim, né? Estrutura grande. Polímeros são macromoléculas. Monômeros são micromoléculas. Beleza? Beleza, deixa eu atender aqui aos nossos alunos. A galera do YouTube está participando. Agora a galera aí do IPTV está paradinha. Baixa Grande do Ribeiro, Campo Lago, Hugo Napoleão, Jacobina, Jerumênia, Pimenteiras, Ribeiro Gonçalves, São Miguel da Baixa Grande e Uruçuí. Participação aí. Vamos lá. Boa tarde, professor. É a Francisca do Reg. Muito bem, Francisco. Gabriel está dizendo. Proteínas são macromoléculas com a função de regulação, de defesa, função estrutural, hormonal, reserva. Exatamente. Mande um abraço aí pro tio Cantor e o Fábio Teclas. Muito bem, um abraço. Professor, o que é? Como é? O que é o... Não entendi a pergunta. Codinome? Não entendi, Érica. O pessoal está dizendo aí que São Miguel está em peso na aula. Galera de São Miguel da Baixa Grande. Não entendi. Codinome? De onde é que você tirou isso, Érica? Me explica aí, minha irmãzinha, que eu não entendi. Vamos lá, vamos ver enquanto a Érica coloca aí, a gente vai continuando nossa aula. Beleza, então deixa eu passar aqui. Olha a pergunta, qual a importância das proteínas? O Gabriel até adiantou algumas aí, né? O Gabriel colocou aí várias funções, e realmente tem. As proteínas têm várias funções. Nós temos, inclusive vírus são formados de proteínas, né? Mesmo os vírus, que são acelular. Então, toda manifestação genética, ela é dada por meio de proteínas. Lembra que eu falei agora há pouco, a expressão dos genes é feita pelas proteínas? Grande parte dos processos orgânicos são mediados por proteínas, ou seja, são mediados por enzimas. Tá? Mas peraí, professor, proteína como assim? É porque a enzima, quimicamente falando, é uma proteína. A enzima, quimicamente falando, é uma proteína. Tá? Então, sem proteínas, não existiríamos. E nenhum outro ser vivo também existiria. Mas por quê, professor? Porque a forma de manifestação, a forma de expressão dos genes é dada por proteína. Tá? Espera aí que a Érica colocou cada 3 nucleotídeos. Ah, não, Érica, não é codinome não, é códon, tá? Codinome, por isso que eu achei estranho. Não, a palavra não é codinome não, é essa aqui, ó, códon,
Códon, tá? Códon, Érica, é a sequência de 3 nucleotídeos no RNA mensageiro. É porque o ribossomo, quando faz a leitura para que o aminoácido venha para formar a proteína, ele lê de 3 em 3 nucleotídeos, de 3 em 3 nucleotídeos, que formam o que a gente chama de códon, tá bom? Forma o que a gente chama de códon. Muito bem. Tranquilo até aqui, galera? Acho que aí tá fácil, né? Não tem dificuldade. Olha aí, são monômeros. São unidades fundamentais dos polímeros, que eu tinha falado para vocês, né? Ou seja, se nós formos fazer uma comparação de proteínas e aminoácidos em relação a polímeros e monômeros, os monômeros seriam os aminoácidos, né? Por quê? Porque o aminoácido é uma unidade pequena. Quando ele se junta através de ligações peptídicas, ele forma os polímeros, que são unidades o quê? Unidades grandes. São unidades grandes. A proteína é um polímero. O monômero desta proteína é o aminoácido. Júnior, Dornelles, volta aqui para mim, por favor. Do jeito que eu estou aqui mesmo, pode voltar. Se nós fizermos uma comparação aqui, essa parede que está aqui atrás, para a sua parede tão bonitinha e tal, e é mesmo, mas é porque ela está revestida por um papel. Atrás dela tem reboco. Atrás do reboco tem tijolo, né? E esses tijolos são unidos por massa. Isso aqui, eu diria, fazendo uma comparação a grosso modo, que a parede é uma proteína, e quem é que forma a parede? Não são os tijolos? Então, os tijolos são os monômeros. A proteína, a parede é uma proteína, e os tijolos que formam essa parede são os monômeros. Beleza? Então, assim, de maneira bem simples para a gente poder entender, seria isso daí. Tranquilo? Muito bem, muito bem, muito bem. Então, vamos lá, deixa eu passar. Qual a importância das proteínas, gente? Aí são vários, que é aquele slide que eu tinha botado para vocês agora. Mas como é que elas são formadas? Como é que uma proteína é formada? De que maneira ela é formada? É isso que eu quero saber. Cara, a proteína é formada de aminoácido. A proteína é um polímero, o aminoácido são os monômeros. Então, nós temos que entender o que é um aminoácido. Que é isso aqui que você está vendo. Né? Então, todo aminoácido tem essa formação básica. Todo aminoácido tem essa formação original. Então, aqui você tem a amina e aqui você tem o ácido. Tá bom? Professor, mas e esse R aqui é o quê? Esse R chama-se radical. Não é um elemento químico, não. É um R colocado apenas para representar que qualquer coisa a partir daí pode ser acrescentada. Show? Tá aí os aminoácidos, que são os monômeros proteicos que eu tinha dito para vocês, divididos em 2 grupos. Os naturais, que são aqueles que nós, no organismo, consegue produzir, e os essenciais, que são aqueles que nós não conseguimos produzir. Naturais, essenciais. Professor, mas me tira uma dúvida. Eu preciso comer alimentos ricos em proteína, porque já que eu tenho capacidade de produzir aminoácidos, você só produz uma parte, você não produz tudo. Por isso você tem que buscar aminoácidos em carnes, que são ricas em proteínas para digeri-las. E aí gerar os aminoácidos essenciais. Uma vez que eles estão presentes, eles se ligam. Se ligam através da chamada ligação peptídica, tá? E formam um dipeptídeo, um duplo peptídeo, tá? Que é o que vocês estão vendo aqui, ó. Beleza? É o que vocês estão vendo aí. Uma ligação peptídica, que é uma ligação que une 2 aminoácidos. Sempre ocorre liberação de molécula de água. Vamos para as nossas questões, galera, sem perder tempo? Eu quero a participação de vocês, hein?
Assinale a alternativa incorreta. Olha o que ele está querendo aí, ó. Assinalar a alternativa incorreta. Por favor, pessoal. Tá? Beleza? Como é que é? O que está incorreto aí? Hã? 2 minutinhos eu volto com o comentário para essa questão e o gabarito oficial. Até já. Galera, tá aí São Miguel da Baixa Grande. Quer dizer, São Miguel da Baixa Grande tá dividida, né? Colocou letra B e colocou letra E. E aí o pessoal lá do YouTube colocou letra E outros ficaram em dúvida entre A e D. Mas na verdade, o gabarito é a letra E. Deixa eu explicar por que é a letra E, porque não adianta dar o gabarito somente. Ele está dizendo, ó, as bases existentes na molécula de DNA são adenina, perfeito. Guanina, lindo e maravilhoso. Citosina, exuberante. Uracila, não. Uracila só tem em RNA. E aí, por isso, e ele está falando aqui de DNA, né? Está errado. Vamos para a próxima. Assinale alternativo que contém as palavras que completam a frase abaixo. Vocês vão colocar aí 4 palavrinhas, que aliás são simples, não tem nada demais. É só ler a frase e fazer o complemento com muita tranquilidade. Eu volto, hein, para comentar essa questão e dar o gabarito oficial. Até já.
Show de bola. São Miguel da Baixa Grande colocou letra A. Gabriel botou letra A e a Érica botou letra B. Vamos ver, a galera tá em dúvida aí, né? Na verdade, o gabarito é letra A. Agora vamos entender isso aqui. Existem 5 tipos principais de bases nitrogenadas. Adenina, tracinho. Citosina, tracinho e uracila. Bom, adenina, citosina e uracila, tá faltando 2, guanina e timina. Tá ou não tá? Eu já sei que é guanina e timina. Agora, primeiro é timina, depois é guanina, ou primeiro é guanina, depois é timina? Eu não sei, deixa eu ver. Sei não. Como é que eu descubro? Porque a frase seguinte diz, as 2 primeiras possuem anel duplo. Então, se as 2 primeiras possuem anel duplo, uma é adenina, a outra só tem que ser o quê? Guanina. Se a outra é guanina, e eu sei que está faltando a timina, isso aqui é timina. Aí ele diz que elas são chamadas de, se tem duplo anel, são púricas, é porque são formadas de purina. Por isso, são chamadas de púricas. Gabarito, letra A. 3. As proteínas são essenciais para todos os seres vivos, uma vez que desempenham funções extremamente importantes. Marca a alternativa que não indica função das proteínas. 2 minutos e eu comento essa questão com vocês e dou o gabarito. Até já. Vamos lá, né, galera? Estão botando aí que o gabarito é a letra A. Na verdade, o gabarito é a letra B. Atuam como única substância de reserva energética. Gente, proteína tem função energética, sim, é verdade. Tá? Mas, na verdade, a proteína, ela não é a primeira opção de função energética. Tá? Então, por essa razão, atuar como única não é verdade. As proteínas são substâncias formadas pela união de uma grande quantidade de moléculas denominadas. Rapaz, essa daí é de graça, eu só vou dar 1 minuto só. 1 minuto, e eu volto. Até já.
de bola. São Miguel da Baixa Grande colocou letra C. Aliás, todos colocaram letra C. Mas realmente, pessoal, não tem dificuldade. Toda proteína é formada pela união de quê? De aminoácidos. Muito bem, muito bem. Vamos para a última de hoje. Leia o texto a seguir, escrito por Jacob Berzelius em 1828. Existem razões para supor que nos animais e nas plantas ocorrem milhares de processos catalíticos nos líquidos do corpo e nos tecidos. Tudo indica que no futuro descobriremos que a capacidade dos organismos vivos produzirem os mais variados tipos de compostos químicos reside no poder catalítico de seus tecidos. A previsão de Berzelius estava correta. E hoje, sabemos que o poder catalítico mencionado no texto deve-se a 2 minutinhos. É fácil. E eu volto. Até já. Vamos lá. Colocaram aí letra D, né? Todo mundo aí colocou letra D. E é o gabarito, né? Não tem o que discutir. A verdade é que o gabarito é esse. Poder catalítico se refere à enzima. E enzima, quimicamente falando, é uma proteína. Muito bem. Um abraço a todos vocês. Espero que tenham gostado. Se Deus permitir, amanhã nós estaremos juntinhos. Até lá.